Fala, veterano. Aqui Thiago do Sem Sequelas na Reserva. Hoje nós temos aqui um convidado que está em preparação para a transição para essa nova fase da vida e vamos ter um bate-papo aqui muito interessante. Afinal de contas, ele está numa situação parecida com a nossa. O projeto serve para isso, para a gente se preparar, e ele já exerce atividades em preparação para a reserva. Então, vamos cumprimentar agora aqui o grande Stênio. Fala, Stênio. Boa noite. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, Thiago, boa noite, Lauro. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite aí. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar podendo falar, né, um pouquinho da nossa jornada aí, da nossa carreira profissional militar, né? Afinal de contas, é uma carreira peculiar. Então, eu acho que é extremamente importante a gente poder compartilhar isso com os nossos colegas. Isso aí. Boa noite, veterano. Hoje a gente está trazendo o nosso amigo Stênio, o cara que é jogador, faz gol de falta como ninguém, que eu já vi fazendo gol na base, é músico e também é professor de direito, não é isso, Stênio? Isso, professor de Direito Constitucional. Também dou minhas arranhadas em Direito Penal aí, que também é minha praia, eu gosto. É. E também preparatório aí para a galera também, auxiliar da Armada. O pessoal que está fazendo preparatório aí para Alfa Alfa. É bom Eu também, com sou certeza. professor lá, É dou bom, é duas bom. disciplinas lá. Dou duas disciplinas lá, da GPM 315 e a SGM 105, né? A NODAN Isso aí tá e Justiça bom. Disciplinar. Aí vamos lá. Então fala pra gente aí como é que foi a tua experiência das Forças Armadas, como é que foi? Bom, primeiro assim, Até o presente momento, é lógico, né? até o presente momento. É importante frisar que assim, eu sou escrevente, né? Sou primeiro sargento escrevente, escrito fazenda. Entrei em 2001 para a Marinha, mas na verdade eu já trabalhava antes, né? Eu trabalhei desde 97 no McDonald's, então esse tempo aí já está averbado, tá, Laura? Desculpa aí, mas eu vou primeiro que você para casa ainda, tá? Vai mais cedo, né? Ainda vou mais cedo. É, e aí, de 2001 para cá, basicamente, eu fiquei vinculado aí à Marinha. Eu, tirando ali um tempo que eu fiquei em dois navios ali, CT Paraíba e Fragata Greenhow, o resto do tempo aí eu fiquei basicamente no CASOP. Então, eu tenho uma longa história no CASOP, são 20 anos de OM lá. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu acabei falando um pouco aqui da carreira Não, mas e é isso mesmo, acabei. é a trajetória mesmo da Marinha, mesmo, como é que foi, quando é que entrou. A minha história com a do Casop meio que se confunde. O pessoal brinca que quando eu cheguei da escola de aprendiz e sentei numa pedra para cochilar, quando eu acordei tinha construído o Casop ao meu redor e desde então eu fiquei lá. São 20 anos na mesma OM. É um desafio porque na primeira etapa da minha profissão ali como marinheiro e cabo, eu fiquei vinculado à parte de intendência, né? Eu era caixa de economias, fiel da caixa de economias ali. Isso. E depois eu fui para o curso de formação e quando eu voltei da formação foi um novo desafio, que foi secretaria. Eu assumi a função ali inicialmente de auxiliar de secretaria, operador, né? E aí a partir de 2017, 18 ali eu acabei sentando na cadeira de escrevente-chefe do comandante e lá a função acumula tanto escrevente-chefe quanto secretário do comandante ali, né? A parte de escrevente do comandante direto ali. E aí a função acumula. Ao longo desses anos foram desafios, eu brinco sempre que tem a série Casopianos lá, então eu já estou na 20ª temporada, eu acho que se você contabilizar, tempo ininterrupto, eu não sou do Caverna Mestra, mas se você considerar que desde marinheiro eu estou lá, só sair para o curso de especialização e para o curso de formação, eu sou a praça que tem mais tempo, na verdade eu sou o militar que tem mais tempo lá de OM. Então, assim, dentro do CASOP, muitas coisas já aconteceram, a gente já teve episódios ali, eu não sei se você se lembra, mas a gente teve alguns episódios que foi necessário tocar regime diferenciado, regime especial, né? E a Uhum. gente viveu ali no Casop um pouco dessa experiência, mas basicamente a minha carreira se resume ao Casop, né? Esse tempo todo ali dentro do Casop, só as funções é que aí agora, por fim, né, eu iniciei a graduação de Direito em 2015, né, eu me formei em 2020, e aí desde 2017 ali eu acumulo também a função de auxiliar jurídico da UEM, o que também me dá uma grande projeção, assim, que acabou Claro, claro. fazendo com que eu tivesse a oportunidade de ter contato com pessoas de outras organizações militares da área do direito, né, participar de eventos, simpósios, etc. e tal, e isso tem sido para mim também uma grande escola, né? A gente tem a oportunidade de conhecer outras organizações militares através da parte jurídica, que é a minha paixão, que é o que me encanta. Mas aí senão eu vou acabar pulando pergunta aí, então acho que por enquanto é isso. Stênio, conta pra gente quais foram os momentos mais marcantes
você viveu na sua carreira militar até o presente momento? Como eu falei para vocês, é basicamente 20 anos na mesma OM, né? Isso acaba deixando a gente um pouquinho assim, os eventos que aconteceram internamente lá, que foram muitos, a maior parte envolve a nossa profissão, e aí a gente acaba não podendo compartilhar muita coisa. Mas, assim, um É, fato que para mim foi importante ali em 2010, né, eu tive a oportunidade ali de receber uma espécie de premiação ali, uma viagem, né? Na época a gente tinha o Haiti, não sei se vocês se lembram, mas teve uma época do Haiti, e aí eu ia para essa viagem do Haiti na sexta-feira, né? O navio ia suspender no domingo, aí na sexta-feira eu já tinha feito toda a preparação ali, aí o comandante na época me chamou no gabinete, ela falou, poxa, a gente vai passar por Ian, e você é o cara que sabe aqui de Caixa de Economias, né, porque era cabo, você é o cara aqui que sabe de Caixa de Economias, infelizmente eu não posso te liberar para ir para essa comissão. E aí, pô, cara, sexta-feira, nós suspendendo no domingo, né? E aí, pô, bateu aquela tristeza, né? Tipo assim, poxa, aquela história, né? Quem trabalha muito, quem é bom, acaba ficando sobrecarregado e acaba não sendo premiado. E, enfim, na época eu trabalhei, fiz o meu normal lá, a gente, graças a Deus, foi bem avaliado na IAM. E aí depois, uma costa minha lá falou comigo, falou, gente, fica tranquilo, quando tiver uma outra oportunidade aqui, a gente vai batalhar para te colocar. E eu acabei ganhando como prêmio na Fragata Independência a missão Canadá-Vembras. E, cara, assim, para mim, da minha carreira na Marinha, sem dúvida nenhuma, foi uma cereja ali em cima do bolo ali, porque eu tive a oportunidade de conhecer Canadá, né, Estados Unidos, Venezuela e Porto Rico, numa única comissão ali, foi uma comissão bem bacana, com bastante dia de porto, né, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer Halifax, no Canadá, a gente ficou 7 dias lá, e aí foi essa questão de multicultura que a Marinha oferece, é eu bom acho que é mesmo. um diferencial para a gente que é militar, a gente ter essa riqueza, né? Eu vou dizer regalia não, mas eu vou dizer que é uma riqueza a possibilidade de a gente ter a experiência de viajar, conhecer outras culturas, outros países. E para mim, realmente, se você pensar assim, na análise de carreira, para mim, a maior premiação que eu poderia receber dentro da minha carreira, eu acabei recebendo nessa comissão, que é uma comissão curta, 2 meses e 21 dias. Então, a gente basicamente só teve quase água, só água de exterior, a gente só empurrou água basicamente exterior, a gente teve um porto aqui, que foi Belém na ida e Natal na volta. E depois disso foi só água limpa, que a gente chama, né? Foi só exterior e foi bem bacana. Nos Estados Unidos também a gente teve a oportunidade de conhecer lá. A gente pegou, alugou carro, viajou, conhecemos outros estados lá, Flórida. E Porto Rico, né? Que era basicamente o país para onde o Haiti viajar, a missão do Haiti levava o pessoal, né? E por último, Venezuela. E aí na Venezuela foi interessante porque a gente teve um momento ali que a gente fundiou antes de atracar efetivamente no porto de La Guaira, lá a gente fundiou e era ali nas Islas Margaritas, que chama ali, é a Ilha do Presidente. E aí a gente teve a oportunidade de vir uma lancha buscar uma equipe, a gente ia jogar bola, viu, Laura? A gente ia jogar bola, tá? Aí saiu lá as 15 cabeças, 16 cabeças, peladeiro, de chuteira, de meião, de uniforme na lancha. Chegamos na lancha, os caras estavam tudo de sunga, de cerveja na mão. Aí a gente, vamos jogar bola, bolinha. Que bola nada, senta aí, toma uma cerveja pra gente. A gente lá todo equipado de futebol, pronto para começar a pelar. Que pelada nada. Eles rindo da nossa cara, lá, jogar Eles bola. estavam querendo E jogar. foi, só a gente que achava que ia jogar. Mas, assim, a praia lá, a água é muito transparente. Parecia, como o mar é muito calmo, tinha hora que parecia que não tinha mar, né? A gente atracou ali no cais ali, parecia que não tinha mar, porque a água era muito transparente. Então, assim, de experiência na Marinha, eu acredito que essa, sem dúvida nenhuma, é a minha melhor coleção. Profissionalmente, eu tive a oportunidade de capitanear coisas bem interessantes, bem bacanas. Assim, infelizmente, boa parte do que eu faço eu não posso falar por conta da É, questão do sigilo da claro, claro, profissão. claro. Então, mas assim, para mim foram momentos de grande prestígio na profissão. Eu sou grato. Eu posso dizer para vocês assim, eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi. Tá? Eu amo a minha profissão, sem dúvida nenhuma. Eu fui muito feliz na minha opção. Né? Amo hoje conciliar a parte jurídica, que é o meu universo de atuação aqui fora, com o que é lá dentro, a Marinha, para mim. Então, assim, eu tenho, tanto na profissão de escrita, quanto na profissão do advogado, do operador do direito, do bacharel em direito, eu tenho esse prazer de fazer o que eu gosto. Né? Então, assim, isso me dá um certo prestígio, isso me dá uma certa capacidade de estar argumentando ali na alta cúpula, né? A gente, quando tem
algumas demandas ali a gente precisa discutir em alto nível. E aí é bacana quando você vê, você se olha ao redor assim, você está ali cheio de oficial, graduado em direito, pessoas ali, e você é talvez a única praça ali com conhecimento técnico ali, tete a tete, sem e ali naquele momento não existe a vaidade, nada. Ali a gente está Não. discutindo num alto nível, sabe, profissional e para mim, sem dúvida nenhuma, funcionalmente, eu falo para vocês que eu sou completamente satisfeito com a minha profissão, satisfeito com o que eu escolhi em relação à Marinha. Bom. E isso que você falou aí de estar jogando em alto nível com as autoridades, no caso seu, com conhecimento extramarinho no direito, constrói para você, para a atividade que você exerce extra, né? Aqui fora, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É verdade? Sim, sim. O conhecimento, o que acontece, né? Assim, só dando um spoiler, né, o que eu consegui? Existe o juizado especial, juizado especial criminal, que é onde eu sou vinculado. Ele é um órgão do Poder Judiciário. E qual é o bacana? A função que eu faço lá é uma função gratuita. Ela não é remunerada. A gente chama de cargo honorífico, que é a função de conciliador. Né? Você tem que fazer ali o curso, você tem que passar por umas etapas, mas é uma forma que eu consegui estreitar laços com o Poder Judiciário. Então, isso me deu conhecimento, me deu bagagem. Essa bagagem eu levo para dentro da instituição. Eu consigo, por exemplo, dar assessoria ao comando, né, aos oficiais e às praças ali que têm necessidades jurídicas, às vezes dúvidas, né? Às vezes o cara, chegou isso aqui para mim, o que é isso? Isso aqui é uma citação, isso aqui é uma intimação, isso aqui é um documento para você comparecer numa audiência de alimentos, porque ainda existe um grande mito na Marinha do medo do Poder Judiciário. Né? O cara vê um oficial de justiça, o cara tem medo, meu Deus, é um oficial de justiça. Ele é um mensageiro do Poder Judiciário, ele só eu brinco sempre, falo, é um carteiro, calma, não precisa ficar nervoso. Ele leva um documento, ele leva uma correspondência para comunicar você numa audiência, alguma coisa nesse sentido. Então, existe, e isso com a aproximação minha do GCRIM, e aí, graças a Deus, eu contei com a colaboração dos comandos ali, de me cederem metade de um expediente, uma vez por semana ali, para eu estar vinculado ao GCRIM, e isso me aproximou, me fez ganhar bagagem, tanto que hoje, basicamente, eu uso todo o meu conhecimento externo para dar suporte interno à Marinha. E olha que interessante, né? É uma função na Marinha, eu acumulo com a função de auxiliar jurídico, né? Eu não posso ser assessor, porque o assessor jurídico ele é o oficial graduado em direito, concursado. Então, eu fico na condição de auxiliar jurídico, mas é o que eu te falei para vocês. Acaba que essa discussão vai para um outro nível, e aí a gente consegue debater tecnicamente as questões jurídicas. Então, esse benefício de eu poder me vincular ali ao GCRIM, de estar ali fora, né, aqui fora, recebendo um pouco dessa bagagem, porque aí eu acabo, é aquela história, né, a gente que é militar, a gente acaba desenvolvendo certas habilidades que são muito bem aproveitadas aqui fora. Nesse caso, por exemplo, o que aconteceu lá? Quando eu comecei no GCRIM, lá tinha um sistema que não era funcional, de treinamento, nada disso. E a gente, que é militar tradicional, está acostumado com adestramento até a raiz do cabelo, o que eu fiz? Fiz um manual. Primeira coisa, né? Vamos fazer uma ordem interna dessa parada aqui. Fiz lá, montei lá um manual do conciliador, não satisfeito, eu virei responsável pelo treinamento da equipe. Aí eu criei o quê? Criei um pacote ali, né? Que é a versão 2.0 do manual, mas ali já era o guia de instrução para os novos conciliadores. E aí é o mapa de treinamento deles, como é que funciona. Tanto que, por exemplo, ontem eles estavam lá na segunda fase, que é a fase da oralidade. Que aí a gente faz treinamento de abertura de audiência, para cá, para lá, enfim. Então, tudo isso são ferramentas que eu trouxe da Marinha, né, que é aquela coisa da gente acostumada a ler documento, ordem interna, tudo na Marinha é uma coisa muito interessante, porque tudo na Marinha é muito documentado. Né? Eu sempre brinco com o pessoal que a gente faz adestramentos internos ali com o pessoal para ter atenção ao serviço, para saber a diferença de uma transgressão para um crime militar, que o abandono de posto, por exemplo, é um crime militar, para a pessoa tomar cuidado. E aí eu sempre faço a mesma analogia, eu falo, olha, gente, imagina que a Marinha é aquele avô que te ama, mas ele é rabugento, sabe? Aquele cara cinza. Pronto, é a Marinha. A Marinha por quê? Porque ela cuida de você. E que é o bacana, ela te dá um manual para tudo. Se você fizer o que está escrito, você está amparado. E aí o pessoal fala, Stênio, mas dá um disparo para cima, para depois avisar alto e não sei o quê. Eu falei, olha só, está escrito lá, é um manual. Se você não quiser cumprir o manual, beleza, você concorre com a sorte lá com capa preta e boa sorte. E aí você decide lá com o juiz lá se vai ser legítima defesa, se não vai. Mas eu afirmo a vocês, se você cumprir o protocolo que está escrito lá,
certamente você vai ser absolvido. Agora, se você tentar desafiar o sistema e fazer do seu jeito, ok. O máximo que vai acontecer é você ser condenado. Então, assim, eu levar essa experiência, né, de manual, de tudo isso, eu levei para o GCRIM. Aí, obviamente, a gente tem uma capacidade de liderança muito aguçada, a gente é condicionado a despertar a liderança, né? A gente vai se tornando, vai virando mais antigo e a gente vai obrigatoriamente tendo que assumir liderança. Isso virou uma coisa natural. Hoje eu sou o conciliador-chefe lá do 17º GCRIM. Lá eu sou responsável pelo treinamento deles. Então, assim, existe toda uma estrutura que eu consegui levar da Marinha para eles. Em contrapartida, eu peguei deles toda a parte de conhecimento técnico, toda a parte de como funciona o Poder Judiciário e trouxe para dentro da Marinha. Então, na verdade, eu fiz esse meio campo, né? Eu levo a bola para um lado e levo a bola para o outro. E eu acho que todo mundo ganha com isso, inclusive eu, né? Que ganho a experiência de poder estar aqui fora, tendo um pouco de contato com o mundo que eu amo, que é o mundo do direito, e, ao mesmo tempo, trazer daqui de fora do direito lá para dentro, que é o universo que eu também amo, que é a parte da profissão, levar o direito para dentro lá da instituição. Então, acho que, para mim, esse é o grande diferencial. Como é que tu acha que vai ser a transição da ativa para a reserva? Pô, Lauro, é uma parada que o pessoal fala muito, e eu vou te falar, de coração eu vou sentir. As pessoas falam, Stênio, você já está voando aqui fora, eu estou terminando o mestrado agora, eu já fiz especialização, eu já passei no exame da OAB. Então, em tese, você fala assim, Stênio, você já está voando aqui fora, você não vai... pelo contrário, teve um dia desse que eu estava até conversando com um colega do trabalho, e eu falei, eu vou sentir falta, sabe do quê? Relação interpessoal. A gente está condicionado a todos os dias. Eu chego no quartel às 6 da manhã. Aí eu vou correr na pista, eu cumprimento 3, 4 pessoas, aí uma corre comigo na pista sempre. Quando eu volto, tomo café, bato papo com umas 3, 4 pessoas, e nisso uma já vai comigo ou para academia ou para jogar bola, e aí a gente joga bola. Aí depois, quando a gente volta, a gente senta na sessão com mais 5, 6 pessoas, 7 pessoas, e interage com essas 5, 6, 7 pessoas. Então, assim, a minha rotina é pautada em relações interpessoais, e graças a essa função jurídica, eu ainda ganho as pessoas me procurando para tirar dúvida. Então, assim, eu confesso a vocês que esse talvez seja o maior desafio para mim, né? Sair de um universo onde a gente tem 280 pessoas dentro de uma organização militar, das quais pelo menos você cumprimenta 100, 150, e pelo menos 20, 30 você interage de uma forma mais positiva ali, falando, conversando, dialogando, para um universo onde você acorda no dia seguinte e fala assim, eita, eu não vou para bordo hoje, sabe? Então, óbvio, isso é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, o Stênio está tranquilo, ele está lá fora. Não. Essa preocupação, ela é para todo mundo. Ela não é só para a pessoa que vive exclusivamente para a Marinha, por exemplo. Essa preocupação é para quem também tem uma vida ativa aqui fora, para quem já tem um universo aqui fora ativo, e mesmo assim, a experiência, eu falo, você condiciona seu corpo 30 anos da sua vida, no mínimo, com uma rotina. E no dia seguinte virar a chave e falar assim, olha, acabou, a partir de hoje não é mais assim, não é tão simples quanto parece. Eu falo isso com experiência de quem está aqui fora, de quem está interagindo com o mundo aqui fora, que eu sei que o meu mundo, quando acabar o tempo de Marinha, não vai acabar, eu não vou ficar sem saber o que fazer. Mas ainda assim, sem dúvida nenhuma, bate aí aquele medo, né? Tipo assim, e agora? Beleza, Stênio. É muito interessante isso que você falou em relação à preparação. Vou fazer um comentário aqui da resposta anterior. Você falou da parte metódica, no bom sentido, da Marinha, que você levou para a sua atividade lá no Judiciário, na sua atividade extra, e aplicando também os conhecimentos jurídicos, das experiências que você acumula lá no seu cargo do juizado, trazendo para a Marinha. Essa aplicação da reciprocidade é muito, muito válida, muito interessante. Parabéns. Antes da próxima pergunta aqui do script, vou fazer uma outra que eu fiquei pensando enquanto você respondia lá da viagem para o exterior. Como foi lá a questão do idioma, cara? Você aproveitou para aprender um pouco do inglês, praticar, caso você já soubesse alguma coisa? Fala para gente. Foi, assim, é uma das coisas também que ajuda a gente quando a gente viaja, principalmente eu sou básico no inglês, arranho, mas consigo me comunicar. E é impressionante, porque assim, eu passei 7 dias lá, e aí já pro quinto, isso só no Canadá, né? Fora mais os 7 que a gente passou nos Estados Unidos. E aí, no quinto, sexto dia,
o teu cérebro já começa a falar na língua estrangeira. É muito A interessante. pensar no Assim, idioma que você está convivendo. exatamente. E aí, no diálogo, de repente, teve uma hora que aconteceu um cenário de Torre de Babel lá, né? Um casal de espanhóis queria falar comigo para eu falar inglês com um canadense. E aí, de repente, quando eu parei e fiquei olhando aquele cenário, eu falei, gente, que bizarro. O espanhol falando comigo, eu tentando arranhar espanhol para traduzir do espanhol para o inglês, para o cara do inglês falar comigo em inglês, eu devolver para traduzir para o espanhol para o cara. Olha, foi uma experiência assim. Foi na Best Buy, né? Ali numa loja que tem de acessório de tecnologia lá. Sim. E, cara, foi a Torre de Babel ali. Mas isso é prova de que a gente consegue se comunicar, cara. Hoje em dia, acho que hoje em dia, com a tecnologia, então, na minha época, quando eu fui, a gente viajava de GPS Garmin. GPS Garmin, ele tinha um mapa salvo no banco de dados dele. A gente fazia, às vezes, uma viagem longa pra caramba, chegava no lugar, o lugar não existia. Porque alguém salvou o dado ali, o dado era antigo, já não existia mais aquela loja. A Então, assim, atualização era precária. é demais. A gente tinha que espetar no notebook, baixar de um site, jogar do site, espetar o GPS no computador, atualizar o GPS. Mas, cara, foi assim, para mim, por isso que eu falei, guardei como a melhor experiência que eu tive na Marinha, muito embora profissionalmente eu tenha tido, né, por exemplo, a juíza lá do GCRIM soltou um ofício elogioso, né, para a Marinha, falando do meu trabalho lá. Infelizmente, não dá para virar citação meritória, não dá para a gente usar isso como referência elogiosa, porque a minha função não está exatamente alinhada com os interesses da administração pública, né? A gente sabe disso. Né? O elogio ele tem que estar atrelado ali à função que você exerce, eu como militar, não eu como ali conciliador do GCRIM. Mas foi uma coisa bacana, além, obviamente, né, daquelas situações onde por exemplo, vai ter uma audiência disciplinar, essa pessoa vem com advogado, e aí você é o cara que está ali para, sabe, virar o tradutor daquela língua. Você comunica com o advogado, explica para o advogado as peculiaridades que são inerentes às atividades ali da Marinha e tal. Então, muita coisa que aconteceu de experiência interessante foi dentro de um grau de sigilo que não dá para comentar. Então, por isso que eu guardei essa questão da viagem, que eu acho que, para mim, sem dúvida nenhuma, é o marco mais importante aí dentro da minha carreira. Excelente. Então, seguindo aqui o script, você já falou um pouco de desafios da transição, mas puxa pela memória aí algo que você possa falar para a gente, que você acha que pode enfrentar como desafio, algo assim, talvez mais um pouco específico, durante a transição, agora que está chegando, né, para a gente, falta 5 anos para vir para lá, para você acho que um pouco mais, um pouco menos. 4 anos, 4 anos, 4 anos. Um Porque pouco em menos. 3 anos e 4 Vai meses. vir mais ou menos 4 anos. Eu sou mortal nesse sentido, meu primeiro emprego e único, graças a Deus. Então, faltam 5. Então, um desafio assim que no cotidiano você talvez passe e que você acha que vai ser, não um obstáculo, mas uma barreira que você vai ter que vencer na transição. Fala aí, tem como Bom, aí uma tem. nota? Eu acho que sempre há espaço, porque como a gente tem uma vida muito regrada, né, lá dentro, com horários, com rotina, com tudo, né, qualquer mudança na nossa rotina, ela já é sensível. Né? Então, uma das coisas, por exemplo, eu acordo cedo, já é minha natureza. Né? E aí, de repente, quanto mais cedo você acorda, mais tempo você tem livre na sua nova rotina. Então, gerenciar o tempo, sem dúvida nenhuma, é um dos desafios que talvez eu pense assim, vai ser um dos maiores desafios. Stênio, mas você hoje, por exemplo, minha próxima meta agora é virar professor acadêmico. Estou terminando mestrado para isso. Né? Então, acredito eu que quando eu fizer essa transição para a inatividade, eu já vai estar dando aula, por exemplo. Né? Aí, óbvio, tem turma de manhã, então vou acordar cedo. Mas imagina que eu só dei aula à noite. Olha o gap aí de tempo, da hora que eu vou acordar até a noite que eu vou dar aula, por exemplo. Então, eu vou ter que ocupar esse tempo com uma outra coisa. Eu acho que a gestão de tempo, sem dúvida nenhuma, vai ser o maior desafio, né? Além, obviamente, que eu falei para vocês aí, da relação interpessoal, né? A gente vai mudar o nosso universo, a gente vai passar a ter um universo de menos pessoas que a gente vai conviver, porque no nosso cotidiano, numa organização militar de médio e pequeno porte, você já tem contato com mais de 100 pessoas aí. Então, Sim. você, de repente, olha para você ter sua esposa em casa, né? Você tem filho, e fora isso, tua vida, uma pessoa que vai cumprimentar na padaria ali, que você vai comprar um pão ou no mercado, isso é um impacto. Mas eu acho que, além disso, a questão do tempo também. Como você vai
otimizar esse tempo, né? E aí eu acho que é uma coisa extremamente importante que eu falo muito para os colegas que estão lá. Primeiro, acabar com esse estigma de que TTC é porque o cara não está sem cenário em casa. A gente tem um problema também de síndrome de vira-lata, que a gente tenta rotular de forma negativa algumas coisas que não são ruins na Marinha, mas que a gente quer para fazer guerrinha, para fazer aquela brincadeira, às vezes deixar de forma pejorativa, né? Uma delas que eu fico muito chateado é desmerecer promoção e medalha. Eu acho um absurdo fazer isso. Tá? Eu acho assim, pô, cara, a nossa promoção ela é uma promoção por tempo. Ah, ela não é de mérito. Não é de mérito? Sério? Porque agora a gente está mais do que nunca vivendo um divisor de águas de promoção por merecimento e antiguidade. A gente sabe disso. Os cursos de carreira estão diretamente vinculados agora a formato de promoção. Então, eu acho que quando você conquista uma promoção por merecimento, ela tem que ser comemorada, né? E eu acho válido, tem que levar familiar, você tem que fazer a colação da divisa lá, tem que fazer todo o processo, tem que viver a experiência. Eu sou contra o cara que fica reclamando. Sabe por quê? Você vai numa cerimônia mais bobinha que tem em qualquer lugar e que vai te dar uma medalha, o cara bota o nome bonitão de medalha para você receber lá no Paisano, e tu vai na beca, tu leva família, fotógrafo, tudo. Aí quando é na Marinha, tu quer sacanear. Quando é na Marinha, tu quer tirar por menos. Por quê, cara? Aí vai desmerecer, cara, desculpa, são 22 anos, 23 anos de carreira aí que a gente está nessa brincadeira. Pô, não dá pra gente fazer, tirar isso como pouco caso. E a outra é que eu falo das medalhas. Ah, tem a medalha de 10 anos, né, cara? E quantas pessoas estão de peito liso aí e a gente, poxa, né, essas pessoas queriam ter. Eu lembro que há pouco tempo, não, alguns anos, 2, 3 anos, teve um oficial que estava indo para a inatividade, cara. E a gente brigou muito, muito. Eu fiz requerimento para o DGP ajudando ele para ver se a gente conseguia medalha de 30 anos. Por quê? Por falta de orientação, ele não cancelou punição. E aí, como ele tinha punição em aberto, ele não recebeu a primeira medalha. E como ele não recebeu a primeira medalha, ele acabou não recebendo a segunda medalha de 20. E aí acabou não recebendo a terceira. Então, para você ver como às vezes a gente tira por menos pequenos detalhes. E para um cara que queria ir para a atividade, a gente brigou para caramba. E assim, eu lembro que ele ficou emocionado porque ele viu a nossa tentativa ali de tentar levar a medalha para ele. Parece besteira para a gente que está ali no cotidiano, mas não é, cara, não é. E às vezes o familiar que está vendo a gente receber a medalha ali, sabe? É um prestígio. Então, talvez levar isso para os nossos colegas de trabalho, e eu falo isso muito lá no Casal. Toda vez que tem qualquer evento de promovidos lá no Salão de Recreio, eu sempre levanto o brinde e falo, cara, a gente precisa valorizar esses momentos em que a gente está sendo promovido, momentos em que a gente está sendo condecorado, porque isso é a nossa carreira. E por que você quer desmerecer a sua carreira? Aí tu olha lá para fora, tu elogia a grama do vizinho. Aí tu elogia não sei o que lá das quantas. E na etapa que você tem que estar aqui e reconhecer o teu trabalho, você não quer? Sabe, eu acho isso... Eu acho isso... Eu vou brigar, cara. Até o meu último dia aqui dentro da casa, eu vou brigar para a gente ter isso como ferramenta... tem que estar no sangue. Você tem que reconhecer. Quero cerimônia assim, quero todo o protocolo, pompa, quero festa, bolo e brigadeiro, meu irmão, dá tudo que eu tenho direito. Por quê? Porque, cara, são muitos anos dedicados à casa. Já respondeu mais ou menos, né? Mas aí a pergunta para a gente cumprir aqui é o que tu acha que vai sentir mais falta, né? Quando tu vai na reserva. O que tu acha que vai sentir falta? Pô, sinto falta disso, sinto falta daquilo, o que vai ser? Sem dúvida, relação interpessoal. Eu sou comunicativo, eu gosto de me relacionar com pessoas, né? O Lauro sabe disso, eu chamo ele para tomar café quase todo dia lá. Vamos lá tomar um café comigo, Lauro. Você nunca vai, você foi uma vez, a única vez que você foi lá, eu não estava. Então, assim, sem comentários. Eu vou lá, prometo que eu vou lá. Agora que a gente está fazendo essa live, quero ver se você vai ter coragem de ir lá tomar um café comigo. Agora você está me devendo um café. Não, com certeza. Não, eu vou lá sim. Brincadeira. Agora, não eu vou sim. Agora, saber uma coisa, um detalhe, de todas as pessoas que a gente entrevistou aqui, né? Todas as pessoas responderam a mesma coisa quando chegou nessa pergunta aí. O que mais você vai sentir falta quando tiver na reserva? Relacionamento pessoal, dos amigos, verdade. Eu fiz uma apresentação lá no Casop há uns 2 anos sobre ética, moral e valores, né? E aí para pegar a galera, eu falei, não adianta ficar trazendo conceitos aqui abstratos de filósofos e tal. E aí eu fiz um mapa de horário, de tempo dedicado ao trabalho, né? E aí a média de 11 a 12 horas dedicadas ao trabalho por dia, se você considerar a hora que você levanta até a hora que você chega no portão de casa. E aí tem gente que mora mais longe, então esse tempo aumenta, tem gente que mora mais perto, mas a média dá 11 horas, irmão. Você tem útil aí, se você botar 5 horas de sono, 6 horas de sono, tá? Você tem útil 18 horas aí, mais ou menos, por dia. 11
11 estão na Marinha. Trabalho. Aí você fala para mim assim, o que você mais vai sentir falta? Não tem como. Pessoal, não tem É como. verdade. Por quê? Você descobre que você tem muito pouco tempo de vida útil com tua família. Também. Se você for um cara que serve embarcado, piorou, porque aí o navio suspende pernada de 7, 10, 15, 20 dias, então é mais tempo ainda, 24 horas ligado na Marinha, né? E claro, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser unânime, tá? Todo mundo que vocês trouxerem aqui, a não ser que vocês tragam uma pessoa que tenha realmente uma visão muito fora da curva. Mas, em geral, eu falo para você, sempre será a relação interpessoal, sempre. Beleza, Stênio. Como você disse, deu um spoiler lá atrás, né? Do que a gente vai falar agora, mas Sim. cita aí também, talvez você não tenha falado tudo, seus planos para se manter ativo na reserva, quando de fato acontecer a transição. Primeiramente, assim, eu amo a docência, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu vou batalhar aí para dar aula, né? Hoje eu tenho um curso preparatório para a OAB já, né? Já estou fazendo os meus primeiros passos aí nessa carreira acadêmica, né? De professor e tal. E, claro, como já passei no exame da OAB, é bem provável aí que eu pegue minha carteira, né? E vá atuar, né? Aí o pessoal sempre fala assim, aí, vai atuar em causa militar? Eu não sei. Dizer para vocês assim, certeza, não dou. É óbvio que dentro da casa eu conheço muita coisa, né? Dentro da publicação eu conheço basicamente tudo. Eu dou aula da publicação, que em tese é a publicação que rege a parte jurídica dentro da Marinha. Então, claro que isso me dá uma vantagem se eu for advogar, mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho uma questão de lealdade com a administração em relação a que causas eu vou pegar. Uma coisa é se a administração errou, né? E aí, obviamente, se a administração errou, a gente vai buscar ali a correção desse erro, porque tem que fazer, é o procedimento. Outra coisa é, de repente, ter que defender um cara que fez gato, por exemplo. Eu sou contra. E aí, como é que eu vou me sentir, né, defendendo um militar que praticou uma conduta inadequada, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não defendo, aquilo que eu não. Então, talvez eu tenha. Eu brinco sempre com o pessoal, aquele filme Jack Reacher, aquele cara que só pega causas impossíveis quando o Estado, quando lá onde ele está lá, a força que ele pertence lá, age de forma injusta com o cara, tal, e aí talvez eu seja um cara que vai escolher mais ou menos os casos que eu vou pegar se eu atuar nesse âmbito militar. Tá, claro, a administração errou, a administração tem que corrigir. Eu acho que isso também é o certo pelo certo. A gente não tem que ficar aqui também, não, a Marinha, eu vou sempre defender a Marinha. A Marinha, ela acerta, ela erra, ela erra. Ok. Hoje o meu papel como assessor, né, ali dentro da organização, é justamente acertar. E é bacana, porque como eu tenho conhecimento técnico, eu consigo levar isso ali para a administração e, graças a Deus, a gente tem conseguido passar por dinâmicas bem complexas, suave, porque a gente está fazendo o que está escrito. Então, eu sei o que está escrito, onde está escrito e por que está escrito. Então, fica fácil da gente gerenciar isso, né? Agora, quando eu for para o lado de fora, de repente, um colega de turma vai falar, pô, cara, eu fui sacaneado, então alguém que eu conheço, pô, a administração deixou de fazer isso por mim. Aí eu vou avaliar caso a caso. Mas, assim, pelo que vocês me perguntaram aí. Então, meu projeto, sem dúvida nenhuma, é ser professor. Isso é uma coisa minha, eu preciso disso. Vai ser a continuidade do meu trabalho. E a outra, muito provavelmente, é advogar. Mas, assim, ainda não sei exatamente em qual segmento eu vou atuar. É bem provável que isso fique mais para perto do fim mesmo, quando eu estiver vendo o mercado sob uma perspectiva mais próxima. Hoje eu ainda estou longe do mercado, né? Hoje, por exemplo, as pessoas me procuram para tirar dúvida. Mas aí, Stênio, eu queria um advogado. Cara, não. Aí já é a hora que eu. Não, porque eu sou jurídico, eu não sou advogado. Então tem que saber separar as caixinhas. Lá na frente, quando eu estiver na transição já para a inatividade, aí de repente eu penso a respeito de advogar ou não na administração, de uma forma geral. Né? Tem um canalzinho no TikTok lá também, né? Tirar as dúvidas. Tem os vídeos lá que eu dou aula lá, é professor Isso assim, Estênio, professor. eu Quando eu sei vejo que você dá lá, eu vejo que você dá like lá. Eu faço vídeos curtos. Eu fiz há pouco tempo atrás a prova da Polícia Militar, e eu dei aula nos cursos lá. E aí eu fiz vários vídeos, vários recortes. E todos esses vídeos, se você olhar lá, eles têm sempre uma explicação voltada para a gente. Por quê? Porque como eles são forças auxiliares, eles têm essa correspondência conosco. Então foi muito fácil dar aula. Eu dei aula de legislação aplicada à PEMED. Então, foi muito fácil, porque é basicamente a GSA, basicamente Estatuto dos Militares, tudo isso no formato estadual, mas é bem semelhante. Os valores, tudo isso, questão de punição disciplinar, por exemplo, é tudo muito parecido, entendeu? Mas tá lá, tem TikTok, tem Instagram, professor underline Stênio,
É só me procurar lá, vai achar, cara. O Lauro já achou? Eu vou perguntar um negócio aqui que algumas pessoas até comentaram com a gente, estavam no evento eu e o Thiago uma vez e falaram o que os militares, né, têm de bom, né? Quando a gente falou assim mais ou menos um projeto, aí falaram assim, não, o militar é bom nisso, é bom naquilo, né? De organização, como já citou ele agora, a questão também da disciplina, de ter tudo escrito. Mas o que tu acha que a experiência militar, como já deu exemplo aí, vai te ajudar lá nessa vida lá fora? Como de Disciplina. professor, como advogado? Disciplina. Disciplina e organização, cara. Isso aí, eu acho que a hierarquia e disciplina são os pilares tradicionais. Estênio, com tudo que você falou nesse bate-papo, está mais do que óbvio que você está preparado para passar por essa nova fase da vida, que é a reserva, e se manter ativo. Agora, fala para a gente qual o conselho que você dá para o pessoal, para os nossos colegas que estão prestes a passar para a reserva. Fala comigo. Então, galera, para encerrar aí, deixando como mensagem para o pessoal que está perto aí de ir para a reserva, né? Eu queria dizer o seguinte, a gente tem realmente muito tempo de marinha e a gente acaba se acostumando aí com uma certa rotina, mas existe uma vida aqui fora, né, que a gente pode estar buscando novos ares, buscando novos objetivos. E para quem quiser continuar, né, seja estendendo o tempo de carreira, seja depois voltando como TTC, né, existe espaço também lá dentro para quem quiser continuar realizando as atividades de marinha aí. E o importante, acima de qualquer coisa, é ser feliz, né? E eu acredito muito nisso. Acredito que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Então, assim, como um recado aí para a galera que daqui a pouquinho está indo para casa, eu queria dizer o seguinte: sejam felizes, seja na escolha de ficar em casa, dar atenção à família, né, na atividade, seja voltando aí para como TTC, ou mesmo mantendo-se aí por mais tempo, além do tempo mínimo aí de carreira que a gente tem, né, contribuindo para a administração naval. Então, veterano, esse foi o Estênio, um grande colega nosso que ainda está na ativa, mas preparadíssimo para ir para a reserva. Desenvolve muitas atividades na área do direito e contribui até voluntariamente lá fora. É palestrante, é professor de curso preparatório e já deixou claro que pretende continuar nessa área quando estiver na reserva. Continue com a gente, siga nossos canais, os links estão na descrição. Um grande abraço. Mantenha-se ativo depois da reserva. Valeu!